Fala pessoal, então continuando aqui, né, a nossa construção dos modelos, a gente saiu do modelo 3 e agora a gente parte para o modelo 4. Então, para fazer isso, eu venho aqui, Save As, modelo 4. Vou colocar modelo 4.1 por conta de um teste que eu fiz aqui. E aí salvei o modelo 4, agora eu posso começar a trabalhar com ele, né? Como é que... O que o enunciado, na verdade, está falando para a gente do modelo 4? Ele fala o seguinte, ele fala, ó, considere o modelo 3 e após o estoque de produto acabado, os produtos agora serão embalados em pacotes de 10 unidades, independente de cada tipo. E eles vão ser colocados num pallet, então vai ter que ter um estoque de pallet aí. Cada pallet é transportado por uma empilhadeira até a expedição. Além disso, alguns dados foram coletados pelo moderador. Então, ele começou a aproximar esse nosso processo de um processo um pouco mais real. E a gente vai ter aí dados, né, a distribuição de medições de tempos, né, que foram feitas. Bom, na prática, né, se a gente olhar para o modelo conceitual, o que aconteceu no nosso processo? Aqui, ó, entre o estoque acabado e a saída, a gente vai ter agora um processo que é o processo que ele chamou de paletização. Para fazer o processo de paletização, eu preciso chegar aqui e pegar esse cara aqui que chama Combiner. E aí o Combiner, ele vai fazer a junção do produto acabado com o pallet que vai chegar aqui. Então, esse processo do Combiner, ele chama paletizacão. E aí ele vai receber os produtos que chegarem aqui nesse estoque, mais os pallets que vão chegar através de um source. Então eu preciso ter uma fonte aqui, que é a fonte de entrada de pallet. Entrada pallets. Vou colocar no 35 e aqui no 14. No meio do caminho a gente tem também aqui um queue, né? Que ele vai representar o estoque pallets. E aqui vai estar no 7, menos 7. Bom, para a gente seguir o fluxo correto, né, das questões aqui, para a paletização eu preciso que primeiro chegue o pallet para depois chegar o produto acabado. Então, para seguir corretamente as portas que nós vamos usar aqui, eu vou clicar primeiro aqui no A, eu vou clicar na entrada de pallets para o estoque de pallets, depois do estoque de pallets para o processo de paletização. Isso vai fazer que no processo do Combiner, né, a gente tem duas entradas e uma saída. Ele vai dizer que a primeira entrada, a primeira coisa que ele vai receber aqui vai ser os pallets. E aí depois eu venho aqui o estoque acabado e paletização para dizer que a segunda coisa que ele vai receber são os produtos acabados. Como a gente está falando de pallet, se eu clicar aqui nesse source aqui, né, eu consigo, nas propriedades do source, eu consigo trocar aqui o box por pallet, porque é justamente o que está chegando. Né? Depois a gente vai ter uma questão da quantidade que chega, né, e da distribuição de tempo a respeito disso. Mas, por enquanto, eu vou só trocar ali o objeto. Então, entramos aqui primeiro com os pallets, depois a gente vem com o produto acabado. Depois disso, eu tenho um outro queue, que vai ser um queue chamado expedicão. Esse estoque aqui intermediário, essa expedição, né, que eles chamam, está em 4500. E aí eu vou ligar o processo de paletização à expedição. Depois disso, eu não tenho mais nada, então eu já posso colocar a minha saída aqui, ó. Pego o sync, coloco aqui, renomeio,
e alinho. Então chamo isso aqui de saída. E vou ligar o expedição na saída. Outra coisa que ele fala também é que o transporte entre o processo de paletização e a expedição vai ser feito por um transporter, que é uma empilhadeira. Então vou colocar a empilhadeira aqui. Vou alinhar ela aqui também, né? 35. 4. E vou renomear. Vou chamar de empilhadeira. E aí, escrevi certo? Empilhadeira. Vou clicar aqui e já vejo. Isso, empilhadeira. Essa empilhadeira, ela não faz parte do fluxo do projeto, ela é um acessório. Assim como os operadores são aqui, né? Eles são acessórios aos processos. Então, de certa forma, as ligações que ela vai fazer são ligações de referência. Então, vou referenciar aqui a empilhadeira no processo de paletização. Só que eu preciso dizer para o processo de paletização que ele vai ser utilizado por uma empilhadeira, né? Então, eu venho aqui, deixa eu achar aqui, paletização. Deixa eu clicar 2 vezes nele aqui, ó. E aí eu vou aqui em Combiner, ó. Combiner. Aqui, ó, no Output. E aí aqui no Output eu vou usar o transporte. E aí eu vou escolher qual que é esse transporte. Clico aqui no conta-gotas, venho aqui na empilhadeira e seleciono a empilhadeira. Pronto, disse para o processo de paletização que quem vai conduzir o transporte vai ser a empilhadeira. Bom, o que mais que a gente precisa fazer então? Agora a gente tem que no Combiner, aqui no processo de paletização, ele diz o seguinte, que ele precisa de combinar, né? Ele precisa fazer um pacote. Eu vou aqui nas opções, né, do Combiner. Então ele vai fazer um pacote, ó, pack. Ele não vai juntar, ele vai fazer um pacote. E aí ele vai falar o seguinte, ó, para cada quantidade da porta 1, quantos inputs da porta 2 eu preciso ter? Né? Quantos inputs da porta 2 eu preciso ter? Então aqui eu preciso de 10. Coloco 10. Então, para cada 10 da porta 2, eu junto, né? Eu pego um daqui do estoque de pallets, para cada 10 da porta 2, eu junto e faço um pack. É isso que eu estou falando para ele aqui. Então já resolvemos aquela questão da quantidade de unidades por pallet. Outra coisa que a gente precisa fazer também agora é colocar os tempos, né? Se a gente olhar aqui, ele fala assim, ó, tem os tempos entre chegadas. Então, primeiro aqui, ó, o tempo da matéria-prima, ele vai dizer o seguinte, que a matéria-prima, ó, entre chegadas, né, o tempo entre chegadas aqui no source, ele vai ser uma exponencial. Então, eu venho aqui, ó, na seta, clico e ele vai aparecer várias informações. Ó, eu posso colocar esse tempo através de parâmetros, posso colocar através de distribuições estatísticas, posso colocar de acordo com o tipo de matéria-prima que está chegando, posso fazer isso através de uma global table, posso fazer isso por porcentagem, por tempo do dia, por diversas situações. Eu vou colocar através de uma distribuição estatística, que ele fala que é uma exponencial. Então eu venho aqui, ó, exponential, e aí eu vou dizer, ela é uma exponencial com location 0 e com scale 15. E aí eu clico fora, ele já seleciona para mim aqui, ó, o exponencial 0, tempo 15, e com location 0, né? E a parte 15 ali dela, segundos. Então,
ele vai chegar de acordo com essa distribuição exponencial que foi colocada aqui, que foi medida através do modelador, né? O modelador foi lá medir. Outro tipo de entrada que eu tenho é a entrada do pallet. E aí aqui na entrada do pallet também é uma exponencial com location 0, mas com scale agora 20. E aí quando eu clico fora também, ó, eu já tenho essa atualização. Então esses são os dados de tempos entre chegadas. Depois a gente tem os dados dos processos. E aí para o processo 1 ele diz o seguinte, que o dado de entrada, né, aqui ó, process time, não é 10 segundos mais agora. Agora também é uma distribuição estatística, mas é uma normal. E é uma normal com a média 10 e com o desvio padrão 2. Então já está certo aqui. Clicando aqui eu consigo ver de novo que a gente está com esse tempo de processo. Para o processo 2, eu tenho agora também uma distribuição estatística normal. Normal está aqui. Só que agora a média é 9 e o desvio padrão é 3. Se eu clicar aqui no processo 2, eu vou ver que média 9, desvio padrão 3. Para o processo 3, também é uma distribuição normal, só que agora é de média 10 e de desvio padrão 2,5. E aí eu clico aqui, de novo, já tem essas informações. Então, as informações de tempo de processo eu vou utilizar aqui a aba Processor, né, a parte Processor desse elemento, e aí eu venho aqui no Process Time. Outra coisa que ele fala também é que existe um tempo para paletização. Na hora que eu clico aqui em paletização, né, no Combiner, eu tenho a aba Combiner, mas eu tenho a aba Processor também. Então, diminuir aqui a aba Combiner. Na aba Processor, ele também tem um tempo de processo que é dele, do processo de paletização. Que aí também é uma distribuição estatística, só que agora é uniforme, mínimo 5 e com máximo 15. Então, já está aqui. Já está selecionada aqui a questão, né? Bom, então quando eu aperto o Reset Run, eu começo a ver aqui o meu processo, né? Vai começar a chegar a matéria-prima aqui para cada processo de acordo com aquela lógica que a gente fez, da cor da caixa, né? O pallet você vai ver que já chegou aqui. Ele já está formando um estoque de pallet. E aí ele passa aqui pelo estoque acabado e já vai sendo armazenado aqui no processo de paletização. Então, conforme vai acontecendo a lógica do processo, né, a gente vai tendo aqui o processo de paletização. Assim que completar 10 caixas, é imprescindível que essa empilhadeira, né, ela vá e leve esse pallet aqui para esse processo de expedição e que aí a gente mande isso para o cliente final. Então, assim que completar 10, a gente deve, ó lá, a empilhadeira vai. E aqui é uma característica, né? Como a gente não configurou essa empilhadeira, ela vai e fica lá até ela ser requisitada de novo. Se eu clicar nela aqui, né, a gente vai ver que ela está como disponível, não? Tá vendo? Ela não está sendo utilizada. Então, ela só vai ser requisitada quando completar aqui a montagem, né, da paletização, quando chegar nas 10 caixas, e aí vai mandar um comando para que ela volte, busque, venha para a expedição e continue aqui. Isso porque a gente não configurou, né? A gente pode configurar, inclusive, a empilhadeira para que ela volte para cá, para o processo de paletização, e que ela fique aqui esperando. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, e a gente vai ver nos próximos modelos. Então, para o modelo 4 é isso. Eu aperto Stop, Reset, dou um Save aqui. E vamos nos encontrar então no modelo 5. Valeu!